Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 102, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12, é aquele que fala, amai os vossos inimigos. E estamos continuando com aquele tema que fala sobre o duelo. São várias mensagens de vários espíritos falando sobre o duelo. E hoje estudaremos os itens 11 e 12, tá ok? Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Muito bem, a nossa página na internet, você já pode ver aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, não tem erro, toda sexta-feira, um novo estudo. Esse vídeo que você está assistindo agora, além disso, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente bota do lado da palavra em parênteses. Hoje, por exemplo, né, tem ali ó, senda, vamos lá, urzes, injúria, vamos lá, vicissitudes. São várias palavras aí que a gente tem e a gente coloca o significado em parênteses do lado dela. Para quê? Para poder ficar mais fácil aí para o teu entendimento, tá? Tem o tira dúvidas. E ainda assim, se você tiver alguma dúvida, sabe o que você faz? Manda uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente. E qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, 21 99247 5631. Manda a sua dúvida, pode adicionar. Aliás, se você quiser adicionar esse zap para outros assuntos também, às vezes para conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, falar sobre terapia também. O pessoal que já me conhece sabe que eu sou psicoterapeuta, né? Pode mandar. Ah, Sérgio, eu queria mandar o teu zap para um amigo meu. Pode mandar, não tem problema nenhum, tá? A gente vai conversando, vai trocando ideia, vamos aprendendo uns com os outros. A única coisa que eu falo é que nem sempre eu consigo responder na mesma hora, né? Mas todas as mensagens, 100% das mensagens são respondidas, ok? Se você prefere o bom e velho e-mail, olha aqui o e-mail. Amor, perdão e fé, @gmail.com. Então pode mandar também um e-mail pra gente, amor, perdão e fé, @gmail.com. Ok? A gente sempre responde, embora às vezes possa demorar um pouquinho, muita mensagem que chega, tá certo? Uma outra situação, o pessoal das redes sociais, né, do Facebook. Vocês sabiam que temos Facebook? Então, qual é o Facebook? Olha aqui, ó, facebook.com/amor, perdão e fé, tudo junto, tá? Clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante essa ideia do Evangelho no Lar. É sempre bom, sempre importante, tá certo? Então a gente poder compreender isso. Você se tornar um instrumento de ajuda, de auxílio ao teu próximo. Às vezes essa outra pessoa pode receber, nossa, tanta mensagem que a pessoa fala, caramba, veio a mensagem que eu estava precisando, quando amigos compartilham, né? E a gente avisa também que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, radioespiritismo.com.br. Então você pode também acompanhar durante a programação, pode entrar lá na Play Store ou na Apple Store e baixar o aplicativo, escutar a programação da Rádio Espiritismo durante 24 horas por dia, tá? Também tem essa oportunidade. E convidamos os amigos também. Na Rádio Espiritismo tem um link para os nossos cursos. Curso básico sobre mediunidade, entre outros que vão chegar lá também. Com isso, você passa a ter um aprendizado, a ter um conhecimento e ainda consegue nos ajudar a dar sequência a esse trabalho, tanto da rádio como da Casa Espírita, tá bom? São todos bem-vindos aí. Bom, vamos
Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, onde agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Eu lembro que nos nossos estudos, a página de preparo, ela não é uma leitura aleatória não, ela é realmente uma página de preparo. São textos que têm a ver com o estudo do dia, são assuntos que têm a ver com o estudo do dia. Aliás, hoje é um estudo um pouquinho, tem bastante conteúdo aí pra gente estudar, tá certo? Então, página de preparo, aqui ó, o livrinho Pão Nosso, do Emmanuel, tá? Psicografado pelo Chico Xavier. E nós vamos estudar o capítulo 137, cujo título é Inimigos. Então, vamos lá, né? Até algumas pessoas falam, né? Caramba, mas amai os vossos inimigos? Mas que conversa é essa? Já é difícil amar os amigos, né? Quanto mais os inimigos. Vamos entender um pouquinho esse contexto. E na página de preparo, ele começa com uma mensagem dita por Jesus e foi anotado por Lucas no capítulo 6, versículo 35. E o que é que Jesus falou? Amai, pois, os vossos inimigos. Então, amar o inimigo, mas tem aquele cara que eu detesto, eu vou ter que chamar ele para o meu aniversário, eu vou ter que botar ele lá dentro da minha casa, meu Deus, não, eu vou ter que chamar ele para ir ao cinema comigo. Não, Sérgio, não pode. É claro que não pode. A gente vai entender isso. Você chamar para o teu aniversário, chamar para ir ao cinema, isso não tem a ver com amor, tem a ver com afinidade. Repara, quando você tem um amigo e você torce para o Flamengo e ele torce para o Palmeiras, você vai chamar ele para ver o jogo do Flamengo? Dificilmente ele vai querer. Por quê? Vocês não têm afinidade com relação ao time de futebol que torce, né? A gente confunde muito amor com afinidade. As pessoas em geral confundem isso. E aqui ele volta a falar sobre isso. Então, ó, o Emmanuel, explicando sobre amai, pois, os vossos inimigos, ele começa dizendo assim: a afirmativa do Mestre Divino, Jesus, né, merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede uma análise especial. Por quê? A multidão, o povo em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. De carícia, de carinho. Ah, eu amo tanto, aí faz carinho, aí dá beijinho, dá abraço, dá colinho, aquela coisa. Isso é que é amor. Não. A pessoa confunde, a multidão em geral confunde o amar pelas atividades cariciosas. E aí a coisa fica até num ponto, né? Ah, vamos para um motel fazer amor. Que fazer amor? Vai fazer sexo ali, não vai fazer amor nenhum. Pode ser que o sexo seja uma consequência do amor entre duas pessoas. Aí tá. Mas fazer amor, não existe isso. Isso é uma expressão que ficou muito... A mídia colocou aí para poder vender, né, os produtos sexuais, vamos dizer assim, né? Da sex shop, né? Que se fala. Mas fazer amor? Não tem. A pessoa vai fazer sexo. A pessoa vai fazer carinho. A pessoa vai fazer abraço. A pessoa vai dar beijo. Isso
não tem, isso pode ser uma consequência do amor, quando é um amor, né, muito de afinidade, mas isso não traduz, não quer dizer que seja amor tem que ser fazendo, não. Então ele coloca isso aí, ó. Para que o homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, os olhos comuns, né, o povão, né, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitude ternas, tá? Então, cabedal, recursos, um monte de palavras, um monte de conhecimento, de argumentos e atitudes ternas, suaves, brandas, quando sabemos que o amor pode resplandecer. O que é resplandecer? É brilhar, é expressar com brilho no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. A gente considera que o amor tem que ter carinho, colinho, beijinho, sexo, etc, 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 etc. E ele coloca que uma pessoa sem exteriorizar nada disso, ela pode ter um amor, expressar um brilho, um desejo muito forte. Pode conseguir expressar. A gente aqui é que mistura as estações. Então, não sou eu que estou falando, é o Emmanuel que está falando isso. Porque o Pai nos confia experiências laborosas e rudes na Terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Então ele fala, se eu passo por dificuldade, tem alguém que não está legal, alguém que não gosta de mim, eu não posso demonstrar esse amor? E muitas vezes a demonstração desse amor pode ser silenciosa, pode ser através de uma prece, através de uma oração, através de uma boa vibração, através do desejo de auxiliar, através do trabalho na própria casa espírita. Especialmente, vou dar um exemplo, quando a pessoa trabalha na desobsessão, quantos inimigos aparecem ali na desobsessão, que são auxiliados, são amparados, são socorridos, e diante dessa situação, especialmente quando estão do lado de lá, percebem a lambança que fizeram enquanto encarnados e a lambança que estão fazendo também do lado de lá. E aí vem aquele estalo, né? Opa, deixa eu trabalhar minha reforma íntima, deixa eu me melhorar. É muito grande isso. A gente deve levar em consideração essa situação, né? No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo que nos detenhamos em legítimas ponderações. Então, vamos entender isso. Antes de falar isso, volto a dizer, amar o inimigo é chamar ele para o churrasco na tua casa? Não. É você, não percebendo que não tem afinidade, ou se aquele cara é um cara do mal, ainda assim desejar que ele receba auxílio, luz. Mas Sérgio, como é que eu quero que ele receba auxílio para ele ficar praticando o mal? É claro que você não vai desejar luz para ele praticar o mal. Ninguém aqui vai fazer, né? O cara é um assaltante, que Deus ilumine para o assalto dele transcorrer em paz. Não, não é isso. É desejar luz para ele perceber, para ele se iluminar, se auto-iluminar e perceber as bobagens que ele está fazendo. Para ele então trabalhar a regeneração. É como um carro que está andando na contramão. Eu não vou desejar que ele possa andar na contramão com muito auxílio, não. Eu quero luz para ele perceber que está na contramão. E aí ele vai parar o carro, vai dar meia volta e ele vai andar no caminho certo. É nesse sentido. Percebe? E aí nessa hora, é lógico que eu não vou andar na contramão com ele, senão eu também vou me machucar. É uma questão da afinidade. Eu não vou chamar ele para o churrasco na minha casa, mas eu vou desejar que ele receba ajuda, auxílio, amparo. Ok? Desculpa. Então, continuando. O Emmanuel fala, né, que a gente deve levar em consideração algumas ponderações, algumas situações.
Onde há luta, onde tem luta, há antagonismo, oposição, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito, não seria admissível concordar em se tratando do bem comum. É um outro ponto que as pessoas confundem muito. Ah, mas tem que ser todo mundo direitinho e tal, aquela coisa toda. Para onde tem essa oposição, o bem contra o mal, tudo isso, não tem jeito, vai ter esse conflito, é inevitável. Por isso Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas trazer a espada. Muita gente não entende esse sentido, como é que é? Pô, mas Jesus com a espada, vai igual um samurai, lógico, ele falou isso no sentido figurado. Mas ele veio colocar que se estava tudo errado, ele vem e fica em paz ali, legal, olha fariseu, isso, continua fazendo esse monte de coisa errada, olha saduceu, continua, eu não vou brigar com você não, eu não vou falar com você não, eu vou esperar você, ia ficar tudo em paz. Com certeza Jesus não ia ter morrido na cruz, por isso ele falou, vim trazer a espada, onde pela moral, pelos bons trabalhos, pelos bons exemplos, ele entrou em conflito com aquilo. Às vezes até a gente precisa compreender isso. Às vezes nós vemos situações na televisão, né, que tem que ter, o coitadinho é vítima da sociedade, vai ter que ter a espada ali com ele. O cara vai ter que ser preso, vai ter que passar por um monte de coisa. Para ele conseguir, né, porque senão está todo mundo sendo conivente com aquele erro. Não é essa a situação, vai ter que ter o antagonismo, vai ter que ter, particularmente falando, quando existem eleições, aqueles governos, a gente vê a roubalheira, vê aquele negócio todo, e vem outro e continua aquilo, ele não está trabalhando a espada, ele está trabalhando aquela paz, está mantendo, vai mudar nunca. Vai ter que ter essa espada, a mídia vai reclamar, vai chiar, vai falar, vai condenar, vai ter aquela coisa toda, mas isso faz parte desse processo. E independente no caso de ideologias políticas, né, se o governo que entrar fizer besteira também, todo mundo tem que chegar e colocar também, peraí, vai sair, para entrar um outro. Se os governos que estão fazendo coisa errada, tem que entrar outros até chegar um que faça a coisa correta. Mas isso é outro assunto. Vamos lá. Então, onde há luta, há antagonismo, oposição, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando de bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem deliberadamente e nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. O cara roubou, ele matou, destruiu, falou, Aliás, é isso que a gente vê hoje em dia. Não um aplauso, mas, coitadinho, é vítima da sociedade, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, a sociedade é que está sendo vítima dele. Enquanto ele tiver esse amparo, não tiver ninguém para chegar e falar, para com isso, o negócio vai continuar desse jeito. Não tem como. Muitas vezes é necessário essa espada para poder, volto a falar, não estou dizendo que é para matar nem nada disso, mas ter o cumprimento das leis. Ter aquela situação, o sujeito perceber, entrar no eixo, né? E eu vou desejar muita luz, muito auxílio, tudo de bom, tudo de melhor. Aquele sujeito que está errado, ele vai gostar? Ele vai reclamar. Ele vai apontar o dedo, vai culpar você, vai culpar todo mundo, vai falar que não teve isso, que não teve aquilo. Mas é necessário essa situação. Jesus aqui recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com a aprovação indébita, livre de débitos. Olha que bacana, né? Não com a aprovação indébita. Olha, você fez isso, tá liberado, tá tudo. Não é assim não. Aí ele fala, e sim com a disposição sincera e fraterna
de ajudá-los a se reerguerem para a senda, o caminho divino, através da paciência, do recurso construtivo e do trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. O cara fez errado. Você está arrependido mesmo? Se você está arrependido, você vai querer pagar aquela dívida. Isso é o ponto que a gente percebe se realmente aquele sujeito está arrependido das bobagens que fez. Se você magoar o teu filho, tua esposa, o teu marido, e você realmente estiver arrependido, você não vai querer reparar isso? Consertar isso? Em qualquer situação, quando você faz uma bobagem e percebe, verdadeiramente se arrepende, você não tem esse desejo? Isso é natural do ser humano. Então, se o cara, ele comete um erro e não quer pagar aquela dívida, sabe por quê? Ele não reconhece ainda aquilo como erro. Ou ele não se arrependeu verdadeiramente, está fazendo um teatro. E aí aponta o dedo para todo mundo. Então, tudo bem, ele vai ter que ter aquela dificuldade, vai ter que continuar sofrendo. Agora, na hora que ele falar, olha, eu estou a fim de recuperar, eu estou percebendo quanta coisa errada eu fiz. Ótimo, vamos lá, vamos dar as mãos, eu tomo aqui as mãos, vamos trabalhar junto, vamos construir agora, vamos recuperar isso aí. E assim a gente vai. E lógico, eu vou me blindar, me proteger, me vacinar para não ficar com ódio, com raiva, com mágoa, com aquela coisa toda daquela época que aquele cara ainda estava fazendo essas coisas erradas. Ok? Ele finaliza falando assim: ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Por que esse duelo do mal contra o mal? O cara está fazendo errado. Tudo bem. Vou ter amor a ele, desejando que ele possa receber auxílio dos espíritos amigos para perceber o mal que ele está fazendo, para perceber as besteiras que ele está cometendo. E na hora que ele precisar desse socorro para se regenerar, se recuperar, vamos lá, estamos juntos. Vamos nessa. Né? E assim a gente vai trabalhar esse auxílio. E ele coloca que tem que ser desse jeito. Porque se de repente eu resolvo trabalhar através da vingança, o sujeito matou alguém, e aí eu fico com raiva, quero me vingar, vou matar ele. Eu me tornei um assassino igual a ele. Eu matei também uma vida igual a ele. Ah, Sérgio, mas aquela vida ali não vale nada. Por que não vale nada? Então por que ele está vivo? Algum valor tem. Uma semente do bem tem ali. Ela apenas ainda não brotou. Então é a gente conseguir ter essa percepção. E principalmente, você manter o teu padrão. Ele tem um padrão inferior. Eu estou aqui, aí ele vai fazer um monte de coisa, eu quero me vingar. Para eu me vingar, eu vou ter que baixar o meu padrão. Olha só, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Então, peraí, eu vou manter o meu padrão. Isso, se de repente isso não servir como exemplo, eu elevar o meu padrão. Eu me vigiar, me cuidar. Peraí, eu vou evitar que isso aí me contamine. E vou seguir o meu caminho, ok? Tá? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, itens 11 e 12, o duelo. Então, no item 11, é uma mensagem que foi mandada por Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, no ano de 1861. Então, vamos ver o que Adolfo tinha para nos dizer sobre o duelo. Ele fala assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas, das dificuldades da jornada, e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto, do caminho certo. Eu percebo então que a minha encarnação, ela é uma estrada e eu tenho um ponto a chegar, um objetivo. Aí eu vejo um buraco na pista, um obstáculo, ou eu vejo um caminho que é mais bonito, aparentemente é mais bonito.
tem uma paisagem bonita, mas termina num lugar horroroso. E quantas pessoas não fazem isso, né? É a chamada porta larga, né? A porta estreita, ela traz dificuldade, ela incomoda. Fazer o bem, ser correto, trabalhar, estudar, se esforçar. Isso dá trabalho, não dá? Melhor se de repente eu ganho uma loteria aí, ou faço uma besteira qualquer, fico cheio de dinheiro aí, pronto, vou pra praia, não trabalho mais, não faço mais nada. Como a gente vê muitos por aí, eles estão num caminho, é um caminho muito bonito ali, né? As paisagens, aquilo, a gente vê na televisão, tantas pessoas ali, né? E agora estamos começando a ver quantas pessoas que tinham aquela vida dos sonhos e está começando a chegar no caminho que o negócio está virando pesadelo, né? Porque escolheram a estrada errada, o caminho errado. Se desviaram do caminho, né? Então vamos em frente. Então ele coloca, com o olhar constantemente dirigido para o termo, para o objetivo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir arranhaduras. O que são urzes? São umas plantinhas muito comuns em terreno assim que não tinha muita cal. Então isso era esse tipo de planta, tá? Então que incomodava ali um pouquinho, né? Ele vendo aquela coisa, poxa, podia ver um caminho tão bonito, né? Ele vê aquelas plantinhas bem michuruca. Então ele coloca, não tem problema. Eu vou trabalhar o meu foco, exatamente onde eu quero chegar, exatamente onde está o meu objetivo, e vou em frente. Eu vou evitar que essas plantas, que esses espinhos, que essa coisa toda, né? Ele fala, os espinhos ameaçam produzir arranhaduras, uns e outros lhe roçam a epiderme, a pele, né? Sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Esse caminho é fácil? Não, é claro que ele não é fácil. Por isso nós estamos aqui encarnados, porque é um caminho difícil. E a questão é o seguinte, não é quantas vezes tentam nos derrubar, mas é quantas vezes conseguimos nos manter de pé, mesmo com as tentativas que são feitas para nos derrubar. É a gente chegar e falar assim, peraí, vamos em frente, vamos continuar, a gente consegue. A gente chega lá, a gente tem condições. Estou meio arranhado aqui, estou meio machucado ali, mas vou em frente. E assim a gente vai alcançar o nosso objetivo. É importante ter essa noção. Trabalhando a tua fé, trabalhando as tuas lições, trabalhando os teus estudos, colocando na prática tudo aquilo que a gente aprende na teoria. Eu conheço pessoas que têm o Evangelho, têm o Livro dos Espíritos de cabeça. Sabe? Sabe até a página que está no livro deles. Eu sei algumas perguntinhas, alguns tópicos, mas eu sabe até a página. Mas aí na hora de praticar, como é que fica? Então, ele coloca isso, né? Expor os seus dias. Então a gente seguir firme no nosso caminho. Aí ele fala, expor seus dias para se vingar de uma injúria, de uma ofensa, é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Então, eu estou avançando no meu caminho, me revolto com alguém, paro para querer me vingar, para querer... Imagina uma corrida de Fórmula 1, se um sujeito, ele toma uma fechada, e aí aquele cara, em vez de continuar na corrida dele, ele parasse para brigar com o outro, para discutir, para bater na hora que faz aquele pit stop para lá para abastecer, né, para trocar pneu, ele saísse do carro, quem é que ia perder a corrida? Os dois. Com certeza iria perder a corrida. Eu conto muito sobre um desenho animado, um desenho antigo, hoje não... Aliás, agora até fizeram, ouvi falar que fizeram uma nova temporada, alguma coisa assim, que é um desenho chamado A Corrida Maluca, da Hanna-Barbera.
que tem os personagens, a Penélope Charmosa, tem os pilotos ali, né? O Homem de Pedra, tem o carro dos monstrinhos, aquela coisa toda, né? E tem um corredor naquele desenho que é o Dick Vigarista, que tem um cachorrinho chamado Muttley, que o cachorro só fica rindo e faz... fica dando aquela risadinha. O carro do Dick Vigarista é o melhor carro. O desenho do carro, o design, ele sai fogo ali por trás, é um carro potente, aquela coisa toda. E o Dick Vigarista, ele não ganha uma corrida sequer. Por quê? Ele vai embora, ele está na frente, mas ele está mais preocupado em atrapalhar os outros do que fazer a corrida dele. Aí o carro de pedra, os outros carros que são muito piores, ultrapassam ele e ganham a corrida. Essa é a dinâmica do desenho. Aí o cachorrinho só fica rindo da cara dele, né? Fica só fazendo isso. Quantas vezes será que na nossa vida a gente não faz igual o Dick Vigarista? A gente tem uma corrida, um caminho bacana pela frente, para a gente chegar lá e a gente está mais preocupado em querer dar lição, em querer se vingar, em outras coisas assim. Quantas vezes no relacionamento entre casais, pais e filhos, alguém comete um erro, tudo bem, eu dou uma bronca, eu dou uma chamada, né? Tem que sim que pontuar aquilo, que aquilo está errado. Mas aí a pessoa fala assim, eu vou ficar 3 dias sem falar com ele. E aí você passa o final de semana de cara amarrada, trancado no quarto, ele trancado num quarto, ela trancada no outro, você fala... E deixaram de aproveitar o final de semana. Perderam tempo. Porque estão querendo trabalhar o quê? Vingança, aquela coisa toda. Tá errado, tá errado. Tem que chegar e falar, não faça mais isso, né? Mas aí a pessoa, quando está punindo, ela acaba se autopunindo também, quando ela baixa esse padrão, né? É importante a gente compreender isso. Cadê? Então, ele diz, né? Isso seria uma loucura aos olhos dos homens. Se a gente percebesse mesmo como isso é uma ilusão. Por quê? A vida verdadeira não está aqui, está do lado de lá, né? Ele fala, há crime no homicídio em duelo. É um crime. A vossa própria legislação reconhece, né? A lei reconhece que é um crime o homicídio, matar. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. Ele já mostrou, Jesus veio mostrar qual é o caminho. A gente já sabe qual é o caminho. Esse papo de falar que não sei, não rola não. Então a gente já sabe. Nisso, mais do que em qualquer circunstância, sois juízes em causa própria. Então nós somos os nossos próprios juízes. Sabemos e percebemos o certo e errado, principalmente quando a gente estuda isso aqui, ok? Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência, bondade, perdão, né? É irmã do poder. Então, ele coloca isso. A clemência, ela é irmã do poder. Então, a clemência é o quê? O perdão. Quando eu verdadeiramente perdoo, eu passo a ter esse poder. Porque eu não deixo mais que aquilo me leve para baixo, né? Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano vertida pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí, né? E o reino de paz, de amor. Então há que banir, eliminar para sempre essa animosidade, discórdia e guerra. O planeta, provas e expiações, né, de sofrimentos e dificuldades, para ser um mundo de paz, um mundo feliz, tem que eliminar essas guerras. Não tem jeito, as pessoas, todos passarem a enxergar de uma maneira pacífica, ok? Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Ou seja, duelo, briga, conflito, ser assunto apenas nos livros de história e não mais dentro da nossa realidade, ok? Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens afora a nobre rivalidade do bem. Rivalidade do bem é o quê? Eu quero fazer o bem, vamos fazer o bem. É como se fosse assim, eu quero fazer o bem com isso aqui, eu quero fazer o bem com aquilo ali, né? E assim está todo mundo trabalhando esse bem aí,
Ok? Bom, e aí, o item 12 é uma mensagem de Santo Agostinho, que foi mandado em Paris, 1862. Vamos lá, o que Santo Agostinho fala? Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral. Então, quando eu quero duelar, brigar e tal, dar supapo no outro, é uma prova de covardia moral. Ele fala assim como o suicídio. Então ele fala que o suicídio também é uma covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes, as diversidades, os contratempos da vida. E o duelista, aquele cara que quer brigar o duelo, né, combater, não tem a coragem de suportar as ofensas. Qualquer coisinha fica ofendido, fica magoado, fica revoltado. E aí quer brigar com todo mundo, tá bom, Ele também está com um aspecto moral muito fraco. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que vingar uma injúria? Desculpa. Então ele coloca, né? A gente estudou lá atrás. Alguém bateu na esquerda, dá a face direita. Não é dar a face direita, agora bate aqui também. Não é isso. Ele quer dizer, eu vou ficar na minha, eu vou seguir meu caminho. Eu não vou entrar naquela vibe, naquela vibração do outro ali, de ódio, de raiva, de briga. Entendeu? Então ele coloca, não disse Jesus, né, a Pedro, no Jardim das Oliveiras, mete a tua espada na bainha, né? Guarda a tua espada, porquanto aquele que matar com a espada perecerá, morrerá pela espada, pela lei de causa e efeito. Assim falando, Jesus não condenou para sempre o duelo, esse duelo físico, ok? Jesus tinha um duelo moral. Por isso ele falava, no termo figurado, não vim trazer a paz, mas a espada. A espada no aspecto moral. Ele, nos argumentos, na moralidade, mostrava que aquilo tudo ali estava errado. Agora, na espada, fisicamente falando, de você matar, enfiar a espada... Não, isso aí não. Vamos separar aí as coisas para poder entender direitinho, ok? Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, né, nocivo, que surge na primeira ofensa, quando alguém te ofende, te agride, desperta o animal selvagem que tem ainda dentro de nós. Uma questão de evolução ainda, né, de histórico, da gente ainda ser muito primitivo, muito ignorante. E muitas vezes em nossos passados foi necessária aquela briga. Por isso que tem gente que com qualquer coisa o sangue ferve. E aí é ter o controle, ok? Então ele coloca essa situação. Onde há a grandeza da alma naquele que a menor injúria, a menor ofensa, entende que só com sangue poderá lavar. Isso a gente via, né, naqueles filmes de Velho Oeste, né? O cara falava alguma coisa, falava, você é um cara chato. O sujeito sacava a arma e dava um tiro, né? Não é mais assim. Tem que compreender. Que ele trema. No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre, né? Vai sempre falar, né? Vai sempre surgir ali. Caim, Caim, que fizeste a teu irmão? Lembrando lá no Antigo Testamento, né? Que Caim matou Abel, aquela coisa toda. Já teve uma vez que estava o pessoal fazendo a leitura desse estudo, só para agora eu me lembrei, né? E quando ele foi ler isso, ele fez Caim, Caim, Caim. Aí eu falei, que Caim? Não é um cachorro, não é um barulho que eu falei, não, rapaz, é Caim, não é Caim, não. Presta atenção no contexto ali que está escrito, né? Caim, Caim, que fizeste a teu irmão. Ok? Me lembrei disso aqui. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz, né? Ela, porém, retrucará. Procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Eu ali, não, é que eu não posso, né? O que os outros vão pensar se o cara me xingar e eu ficar na minha? Vão achar o quê? O que eles vão achar? Eles não vão achar nada. Sabe por quê?
Quando você fizer aquilo lá daqui a 3 dias, cada um tem que cuidar da sua vida, o cara vai estar nem lembrando disso. E você já vai ter cometido um erro, um crime, um atentado, trabalhando aí teu orgulho, trabalhando a vingança, trabalhando vibrações negativas. E naquele objetivo principal, que é da tua reforma íntima, do teu progresso, da tua evolução, deixou a desejar, né? Quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes, ofensas que recebeu? Não só o feriste com os espinhos e a lança, não só o pregastes num madeiro infamante, como também o fizestes ouvir em meio à sua agonia selvagem, as zombarias que lhe esbanjaste, né? Você ficava zombando, também tem outro que fica zombando dos outros, está errado. Que reparação a tantos insultos despediu ele? O último brado do cordeiro foi a única súplica em favor de seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Então ele fala, eu vou fazer uma prece por ele, que possa ter luz, ajuda, auxílio, para ele perceber as besteiras que está fazendo. Amigo, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros. Então, ao golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com um perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vai te chamar de covarde. Erguei bem alto a fronte e mostre que também ela não se temeria a se envolver com os espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não vai ser cúmplice de um assassinato autorizado por falsos ares de honra, que entretanto não passa de orgulho e amor próprio. Eu não vou entrar na provocação, é isso que ele coloca. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos concedeu o direito de vida e de morte uns sobre os outros, não é isso? Ele fala, não, só a natureza conferiu esse direito. Então não é Deus, né? Eu posso matar ou morrer, não, é a natureza que fala, é Deus que define a gente nascer ou morrer, a vida, né? A natureza conferiu ele como direito de reformar-se e construir-se, enquanto a vós, você não permite sequer que disponhar de vós mesmo. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E um e outro, soberano juiz, reserva rudes e longos castigos. Volto a falar, não é castigo, é lei de causa e efeito. Ele vai colher aquilo que plantou. Se ele plantou a vingança, aquilo tudo, ele vai colher frutos daquilo que plantou. Ok? Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, raca era um termo de ofensa que eles faziam, muitas pessoas que não achavam que não tinha valor, que cuspiam, falavam raca, aí cuspia na pessoa, ok? Então ele fala, quanto mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas, sujas de sangue do teu irmão. Então ele está ali, né, sujou, matou, e um detalhe, o cara está errado, está cometendo crime, um monte de coisa, eu não tenho a certeza da lei de causa e efeito, então eu nem preciso me preocupar tanto, eu sei que ele vai colher aquele fruto. E por que eu é que tem que dar o castigo? Eu posso chegar e colocar aquela situação, não vou matar, não vou agredir, não vou ferir desse jeito, ok? Vou dar o retorno moral, aí sim, tá? O tempo está mais do que estourado, prece para amigos e inimigos encarnados ou desencarnados. Quando eu disser pausou, vamos pausar aí e mencionar o nome dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá para a prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazendo um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a devida ajuda, auxílio e amparo, onde quer que se encontre. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause, fluidificação da água, pega aí a garrafa, o copo, aqui ó, programa Minutos de Espiritismo 23, tem um estudo completo, tá? Vamos colocar as mãos sobre a água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Coloquei aqui a água, já está aqui no meu copo, ok? Saúde.
Eu estou correndo assim por causa do tempo, mas você pode pausar aí, tá legal? Para fazer tudo isso com calma. Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado e de conhecimento, que possamos refletir sobre todas as palavras que foram lidas e estudadas hoje, principalmente diante das reflexões, colocá-las em prática, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade e da tolerância, que possamos ser cada vez mais instrumentos de ajuda e auxílio ao nosso próximo. Obrigado pela limpeza que foi feita neste ambiente no qual nos encontramos e que possamos continuar fazendo por onde mantê-lo exatamente como está, limpo, em harmonia, em paz e tranquilidade, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, estamos então encerrando o estudo de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, encontro marcado na semana que vem!